Existe uma tendência recente e ostensiva de entrismo feminino. Conforme elas apoiavam os homens online em espaços masculinos e até publicamente agora, de repente amando a masculinidade e depreciando o feminismo, questionando o feminismo. Senhores, não é porque as mulheres de repente acharam seus botões de compaixão por você como homem após 50 anos. Não. As mulheres não se tornaram pró-homem de repente. Elas estão ainda mais pelas mulheres do que jamais estiveram, porque a festa acabou e elas precisam que os homens consertem sua bagunça. Não é preciso ser um gênio para compreender que, visto que as mulheres são a maioria dos usuários de antidepressivos, desde a meia-idade até a velhice, que de algum modo, de repente, surjam nelas pequenos lapsos de compreensão. Uma coisa que elas não irão reconhecer, a gritante e óbvia verdade sobre os homens hoje em dia, é que eles não estão mais se aproximando das mulheres. As mulheres queriam nos tornar invisíveis por um tempo e conseguiram. Os homens se afastaram. E aos olhos das mulheres, elas eliminaram da paisagem a maior parte da masculinidade, o que inclui a maioria dos homens. É engraçado porque, como de costume, a trajetória da felicidade para os homens envolvia as mulheres. Elas eram praticamente um alvo para uma vida feliz. Hoje, a felicidade é quase garantida sem as mulheres. É uma completa virada de 180 graus comparado ao que a espécie humana tem feito desde o início dos tempos. Por gerações, os homens têm sofrido de maneira lenta e sucessiva divórcios, falsas alegações, confiando em mulheres para serem roubados e enganados no final, e sucessivamente dando concessões e privilégios para as mulheres apenas para serem odiados por isso. Os homens simplesmente saíram disso, mas não se enganem. Os homens deixaram vocês somente depois que vocês deixaram os homens. Deixe-me repetir isso para vocês, senhoras. Os homens deixaram vocês somente depois que vocês os deixaram. Não se pode queimar uma ponte e depois se perguntar por que ela não está mais lá para atravessar novamente. Os homens agora estão felizes por estarem longe de vocês e contentes sendo invisíveis à medida que vocês nos empurraram e forçaram a ficar longe. Eu nasci nos anos 70 e testemunhei essa narrativa nas últimas gerações. Os homens são os porcos. Precisamos de homens. Agora é a vez das mulheres de governarem o mundo. Homens, deem-nos a chave e vão se fuder. As mulheres decidiram se divorciar de todos os homens na sociedade porque mulheres mandam. E na sua visão, os homens tiveram sua vez na história e agora é a vez das mulheres. O tema sublinhado é: desapareçam homens. Então os homens têm sucessivamente desaparecido, geração após geração, cada vez mais, através do ginocentrismo, do discurso, naquilo que os homens podem e não podem dizer, até os espaços públicos, onde as mulheres dizem: deem-nos todo o poder, seus homens. Queremos que as mulheres sejam a única realidade da paisagem. Então surgiram esses homens acuados que se tornaram invisíveis e desapareceram. Tem sido um contínuo e sucessivo sim, minha querida, de geração em geração, homem após homem. E agora que as mulheres efetivamente mataram a raça masculina, elas os querem de volta de alguma forma. Mas de onde, porra? Quem irá orientá-los? De onde virão as vívidas histórias masculinas para orientar qualquer homem? Dos livros? De suas teorias feministas de bosta? Muitas mulheres têm dito aos homens como serem homens por décadas. Uma geração de homens criados por mulheres, como é dito no filme Clube da Luta. E agora se tem toda essa geração de homens ingênuos que priorizam as mulheres. Então qual é o problema, senhoras? Vocês obtiveram exatamente o tipo de homem que vocês educaram. E não os querem? Mas em contrapartida desejam exatamente o tipo de homem que ostensivamente odeiam. Embora de alguma forma 50 Tons de Cinza é o livro mais vendido de todos os tempos. É tudo muito confuso.
O homem invisível que vocês exigiram, que condicionaram a não abrir a boca e dizer ou fazer qualquer coisa sem a sua permissão, é a realidade que vocês têm. E agora as mulheres têm dito: onde estão todos os bons homens invisíveis? Justo agora que a sociedade tomou medidas para sobreviver ao domínio feminino, com a natalidade despencando, homens criando grupos e comunidades longe das mulheres, Emma Race, MGTOW, etc., eu comecei a perceber cada vez mais um aumento intencional e constante das antifeministas. Finalmente pareciam estar ao lado dos homens. Agora elas estão criando conteúdo e se esforçando para fazer vídeos, blogs e até discussões públicas. Julgaram que agora é importante o suficiente para finalmente se esforçar em demonstrar solidariedade aos homens. Achamos que as mulheres estão finalmente dizendo: já chega! Mas acho que muitos homens interpretaram mal a solidariedade com eles. Não estão. São apenas as mulheres percebendo que suas vidas heterossexuais são, na melhor das hipóteses, maçantes sem os homens. E na pior das hipóteses, a julgar pelo grande número de mulheres de meia idade e idosas tomando muito mais antidepressivos do que os homens, a diferença entre um consumo de antidepressivos em ambos os sexos depois da meia idade é surpreendente, senhores. As mulheres estão finalmente percebendo os frutos que os seus punhos cerrados feministas deu a elas. E são vários gatos e antidepressivos. Eu disse algumas vezes anteriormente: os homens não podem consertar o abismo atual entre homens e mulheres por algumas razões importantes. Primeiro, os homens estão de saco cheio de fazer qualquer coisa a mais pelas mulheres depois de serem continuamente enganados, descartados ou usados. Segundo, mulheres têm uma preferência grupal e cega que tem sido extensivamente discutida em nossos círculos. Para as mulheres, significa que os homens não podem influenciar suas discussões devido ao nosso gênero tóxico. Isso é como um cala-boca, nós não existimos. A terceira e mais importante: já que os homens são, aos olhos das mulheres, o problema patriarcal em primeiro lugar e que querem, de alguma forma, machucar as mulheres, sem se importar de olhar para a sociedade e todos os aparelhos, conveniências e modernidades que as mulheres amam hoje, homens devem apenas ficar quietos e deixar as mulheres administrarem as coisas, pois os homens têm explorado e usado elas desde o início dos tempos, aparentemente. E já que as mulheres são a maioria do eleitorado e controlam uma trajetória de crescimento econômico e frequência de gastos diários, que é uma razão pela qual a sociedade e o marketing ouvem todos os caprichos femininos, são as mulheres, como eu disse antes, que terão de mudar a narrativa grupal feminina em relação aos homens para conseguirem de volta a cooperação dos mesmos nas gerações que virão. Agora, nas gerações em que agem como vadias, boa sorte. Homens como eu, que nasceram nos anos 70, sem chance nenhuma. E para gerações posteriores, ainda é uma batalha difícil. O tradicionalismo está morto. E para aqueles com esse sonho antiquado de homens e mulheres se dando bem e dizendo: o que passou, passou, retornemos aos bons e velhos tempos das famílias nucleares, com homens de terno e gel nos cabelos e mulheres dançando em direção à mesa de jantar com seus vestidos de bolinha, segurando uma bandeja de frango assado. Acordem! Esses tempos acabaram. Olhem em volta. O cenário de hoje mostra que acabou. Então, esse homem diminuído que se tornou praticamente invisível na paisagem social, as mulheres criaram isso. E agora temos esses tradicionalistas que querem que homens voltem a subir a bordo e se deem bem com as mulheres para consertar as coisas. Os tradicionalistas acham que esse abismo entre homens e mulheres atual é uma espécie de ponte insegura para os homens cruzarem em termos de se casarem, que os homens precisam arregaçar as mangas e consertar essa ponte antiquada entre homens e mulheres para trazer a sociedade de volta aos trilhos. Mas, senhores, e mais importante, senhoras, não há ponte para consertar. A ponte não está quebrada, está incinerada. Não está lá, ela virou cinzas. Não, a ponte não está quebrada, não está mais lá. E as mulheres a queimaram. No que diz respeito aos homens, as mulheres podem se sentar do outro lado do abismo, na desconfiança eterna pelo tempo que quiserem. Estamos muito felizes deste lado com os nossos amigos, passatempos e paz de espírito. Reconstruir aquela velha ponte tradicionalista é como pedir aos homens para reconstruir um toca-fitas.
É uma tecnologia antiga, não funciona mais hoje. As mulheres apenas esperam, ingenuamente, que a natureza siga seu curso. Mas apenas pensem quão grande é o abismo para que os homens não queiram sexo tanto quanto desejavam. Você tem os homens lá no auge da libido, no final da adolescência, por volta dos 20 anos, não querendo ter nada a ver contigo, porque o risco de estar com você e perto de você é tão grande que todo o resto, mesmo ficar sozinho, é preferível. As mulheres pensaram que ficariam eternamente com o discurso de escolher o cara certo, mas o que acontece quando os homens não estão mais querendo dar em cima de você? Os homens não estão na sua paisagem porque você a tornou estéril. Você tornou os homens invisíveis. Você fez os homens desaparecerem em todas as facetas da sociedade e agora você está pedindo que eles voltem. Por que homens invisíveis não podem reconstruir a sociedade? Onde estão todos os bons homens invisíveis que eu tanto odeio? A trajetória das mulheres na vida, e eu tenho certeza que elas achavam que seria certo para sempre isso, seria algo assim: eu vou vadiar por aí e no final dos meus 20 ou 30 anos eu apenas faço unidunité e pego o melhor homem. Mas o que acontece quando os homens não estão mais afim? Você não pode forçar os homens a calar a boca e impedir o mansplaining, impedir o manspreading e esperar que os homens lhe deem suas posições no trabalho e simplesmente desapareçam do ambiente de trabalho, pois não tem mulheres suficiente e precisamos substituir homens por mulheres. Esse discurso constante de desapareçam homens, desapareçam homens, desapareçam homens. Então você pergunta onde estão todos os homens e ao mesmo tempo diz que tem muitos homens aqui e ali? É essa dualidade contraditória que faz os homens muitas vezes arrancarem os cabelos para tentar entender vocês. E depois de um tempo, eles simplesmente desistem e seguem seu próprio caminho. Já não era o suficiente o costume de lhe dar assentos no bote salva-vidas? Mas agora, mesmo que haja assentos no bote salva-vidas, vocês não querem os homens lá por causa do seu desprezo por eles. Então, novamente, senhoras, os homens invisíveis que vocês queriam não vão reconstruir uma ponte que vocês queimaram, porque ela não está mais lá. Sigam seu próprio caminho, senhores. Até mais.